Gente, estão falando sobre constelação familiar, sempre dando oportunidade das pessoas também me perguntarem algo, trazerem os seus temas. Então, eu vou abrir o telefone, 31710221, que dá a oportunidade de você perguntar algo. Constelação familiar é algo que a gente abre num campo, e esse campo é que mostra exatamente, mas quando eu também sinto aqui esse campo, porque tanto fazer a gente vai praticando, então a gente também sente algo e pode ajudar. Ou eu uso aqui, sem abrir o campo, o Scalar Heart Connection, que é uma ferramenta que qualquer um de vocês pode baixar, chama Ask Your Heart, um aplicativo que, através da sua frequência, do seu coração, que é uma frequência numérica, o seu coração diz o que é, porque a nossa mente, como diz a minha querida Eliane Kish, um beijo para ela, mente. Então, o nosso coração não mente, não. Então, vamos abrir o telefone, Celso. Então, vamos lá. Alô? Não? Ainda não dá. 31710221. Então, vamos lá. Alô? Alô, Simone. Oi. E aí, obrigada. Bom dia. Quem fala? É a Catarina de Santa Cecília. E aí, Catarina, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E aí, qual que é a sua pergunta? Então, Simone, o que acontece? Sempre que eu estou indo para novas conquistas, estou próximo, estou planejando tudo, acontece coisas sérias para que eu volte. E aí é como se eu tivesse um bloqueio, né? Vai, assim, medo de conquistar, de melhorar. Uhum. E aí eu queria saber se isso, e assim, eu sinto que isso é do meu pai. Você sabe que isso é do seu pai? Eu tenho quase certeza. Algumas pessoas já me falaram que tem ligação, mas aí tem coisas semelhantes a eles. Por exemplo, eu oriento pessoas com coisas boas para melhorar de vida, para isso. Só que às vezes eu tento fazer para mim e eu tenho dificuldade. E meu pai, ele ficou assim, foi um guerreiro, tudo, mas assim, não subiu na vida. Ficou sempre na mesma coisa, pagava todas as contas, mantinha a família, tudo, mas não cresceu profissionalmente, não evoluiu, assim, no sentido geral. E aí eu Pois é, às vezes, vou falar algo para você, Catarina, porque às vezes o que eles já conquistaram e já foi muito difícil. Talvez ele passou uma fase de ter que manter mesmo, sabe? Por isso que agora, na sua geração, você vem para ir além. Mas eu vou fazer um scalar com você e eu vou falar depois pelo rádio com você. Então, um número de 1 a 7 que venha do seu coração. 4. Um número de 1 a 7 novamente. 2. Tá. Número de 1 a 17. 15. Número de 1 a 44. 37. E agora um número de 1 a 6. 3. Você se sentiu apoiada pelos seus pais? Ou você, porque o que sai aqui... Não, né? O que sai aqui é que você sente raiva, tem uma raiva interna, uma sensação de se sentir sozinha. E o que sai da resposta positiva do seu coração é seguro para eu fazer mudanças. Daqui a pouco eu vou colocar esse código para você entrar nisso. Então, eu vou falar um pouco da raiva, que no fundo a raiva nós temos raiva daquilo que nós achamos como criança, que nós não recebemos dos nossos pais. Então, na verdade, a raiva é um sentimento secundário de um sentimento primário, que é o amor. Simone,
Uma coisa que eu fiquei magoada muito foi quando eu queria fazer o curso de administração, lá quando era adolescente, e era pago. Meu pai só pagava escola para uma das minhas irmãs, e ele não pagou para mim. Isso é uma coisa que eu lembro, que eu fiz um curso que eu não queria, aproveitei, mas era o que eu queria, era administração ou contabilidade. E ele não me permitiu. Entendi. Então, agora eu vou pedir para você desligar. Eu vou pedir só mais um número de 1 a 7 e vou falar com você aqui pelo rádio, tá bom? 5. Tá jóia. Então, daqui Obrigada, a pouco... Simone. Obrigada, um beijo para você, Catarina. Outra. Então, gente, quando a gente identifica de onde vem a raiva, toda vez que nós ainda julgamos os nossos pais, nós ainda estamos num estado de vitimismo, né? Então, quando a gente percebe que tudo que os nossos pais fizeram ou não fizeram foi exatamente a história certa para nós, para que a gente saísse da história de culpá-los. Uma criança, ela pode fazer isso, né? Então, a criança, ela chora e fala: ai, mamãe, você não veio dar o que precisava dar para mim, a mamadeira, não veio dar algo. Então, quando a criança faz isso, ela tem a oportunidade de chegar na hora para o pai e até dizer: papai, por favor, eu sinto que você dá mais para as minhas irmãs e eu preciso da sua ajuda, eu também preciso, eu gostaria, meu sonho, fazer administração. Mas os adolescentes e as crianças não têm coragem e a gente vai para a vida assim. A gente não tem coragem de falar para as pessoas o que está se passando dentro de nós em relação a elas. E o que a gente faz? A gente sai, chama o vizinho e começa a falar mal da pessoa. A gente começa a criticar a pessoa, ao invés da gente resolver as histórias com aquela pessoa. Fala: olha, eu acho isso, aquilo, eu acho aquilo. Ou então, eu paro de julgar, né? E deixo com aquela pessoa a história dela e me retiro dessa história. Então, ter essa postura é ter uma postura espiritualmente madura. A raiva vem quando a gente não se sente amado. Mas não se sente amado da forma como a gente quer, porque a gente é amado pelos pais, da forma que eles conseguem enxergar e conseguem ver, né, Catarina? Hoje você é mãe também. Então, de repente, a sua filha nunca falou para você que falta algo, mas que ela não se sente amada porque, de repente, você não liga para ela durante o dia, enquanto você está trabalhando, por exemplo. Você não vai adivinhar que a sua filha, então, não se sente amada porque você não liga para ela durante o dia. Então, gente, amar e ser amado, essa troca, é a gente tornar isso mais também humano. Quando você olha para o seu pai e não enxerga mais o seu pai como uma pessoa estagnada, que a vida para ele não andou, ele conseguiu, você vê, só de você falar que ele conseguiu pagar estudos para suas irmãs, né? Ele, talvez, ninguém pagou estudo para o seu pai. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente ninguém pagou estudo para o seu pai, né? Então, ele já evoluiu muito, ele conseguiu pagar o estudo para suas irmãs. E você tem que aprender a falar as coisas, a pedir aquilo que você quer e também aquilo que os outros não têm ou não podem te dar, você conquistar. Mas não entrar o tempo inteiro nesse jogo do eu queria, não falei, ou não percebi que talvez o outro não pôde dar ou não quer dar. A gente tem que dar liberdade, porque não são os nossos pais, os nossos escravos, que eles deveriam ter feito, deveriam ter dado. Não. Os nossos pais nos deram a vida e tudo o que veio, além do que eles já fizeram, é um presente. Então a gente fala: não, pai e mãe têm obrigação. Tem obrigação de dar a vida. E assim, se eles têm maturidade, e nós escolhemos os nossos pais. Então, se eles têm maturidade, eles vão dar além, né? E tem pais que dão até demais para os filhos, né? Que isso também é um problema. Então, olhe para o seu pai, Catarina,
E veja se você consegue, né, se ele não está mais vivo, né, se você consegue dizer para ele, pai, agora eu vejo o quanto você foi além do que você podia ter ido. Quando você consegue perceber que o seu pai foi além do que ele recebeu e deu além do que ele recebeu, você consegue ir além da estagnação na sua vida. Por você mesma. E daí outras pessoas vão te ajudar, como já te ajudam, né? Então é isso. A gente só consegue ir além quando nós conseguimos ver que os nossos pais, mesmo na limitação deles, assim como nós temos as nossas limitações, conseguiram ir além. Quando a gente tem esse amor pelos nossos pais, quando a gente tem gratidão, a prosperidade flui. Começa a vir um monte de outras oportunidades. E de repente a gente vê que nem era a administração que eu queria fazer. Que bom que eu não fiz administração, que talvez eu quero fazer outra coisa. Então eu vou colocar aqui, porque você se sentiu sozinha, né? A necessidade não atendida do seu coração é paz. E eu vou colocar uma frase de cura agora para todos que estão ouvindo, que é seguro para eu fazer mudanças, certo? É seguro para eu fazer mudanças, com gratidão aos meus pais. É seguro eu fazer mudanças, com gratidão aos meus pais. É seguro para eu fazer mudanças, com gratidão aos meus pais. E especialmente quero dar um grande beijo ao meu pai, que antes de chegar aqui eu falei com ele, agora está chegando o Dia dos Pais. Gente, olhem com outros olhos para os seus pais. Isso é um trabalho constante, é um trabalho que cada filho pode fazer, cada irmão pode fazer do seu jeito. Não queira que o seu irmão faça algo, não queira que a sua irmã pense diferente. Cada um do seu jeito.